Boa tarde mais uma vez, bom dia para quem vai ver depois, boa noite, salve, salve. Conclusão número 9. Aí diz assim, ó, os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Vamos adiante. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda não são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. A gente acabou de falar aqui, né? A doutrina espírita está chegando, 1857, ela está sendo arrumada, ela é um mecanismo, uma ferramenta que vai reorganizar o conhecimento que se tinha acima e sobre as coisas das comunicações mediúnicas, das sensibilidades, de fenômenos disso, fenômenos daquilo, magnetismo. A doutrina ela vai trazer isso, vai trazer um novo olhar. Olha que curioso. A gente estava falando aqui na parábola, quando Jesus chega, ele traz um novo olhar. As pessoas que lá estavam, senhoras de si, e detentoras de um conhecimento que estava lá há muito tempo, resistiram. E aí, se a gente voltar um pouquinho mais, a gente volta lá no Egito com o faraó, que tentou implantar a ideia do Deus único. E também foi embarreirado, porque os sacerdotes ali eram os caras que dominavam e controlavam tudo. A verdade vinha por eles. Aí chega um faraó, um garoto. Esse cara tá maluco. O que está acontecendo aqui? Então, elimina. Só que com Jesus é diferente, é um espírito iluminado, aquela coisa toda, o propósito era esse mesmo. E aí vem a doutrina 1857. Aí, o que acontece? Aquelas criaturas que eram as sabedoras de tudo, começaram a colocar situações contrárias, questionamentos, opiniões diferentes, interrogações. E aqui no próprio Livro dos Espíritos, na introdução, olha que interessante, olha isso, a gente vai encontrar situações que mostram exatamente isso. As divergências, as opiniões contrárias, né? A possibilidade de verificar se a comunicação era verdadeira ou não, se era fraude ou não, se alguém estava manipulando resultados. E aí tem isso aqui, no próprio Livro dos Espíritos. O contrário, está na outra ponta. A gente está no final e essas informações estão no início. Né? Então, veja só, a gente segue ali, ó. Mas já 3/4 desses sistemas caíram diante de um estudo aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se para Deus fora impossível enviar bons espíritos aos homens. Interessante. Tudo aquilo que a criatura não entende, ela atribui a alguma coisa negativa. Aqui, no caso, para validar a sua posição de condutor de mentes e pessoas, essas pessoas diziam, olha, isso não é bom, não. Isso é coisa ruim. É coisa do adversário, é coisa do inimigo, presta atenção. Porque estas pessoas não dominavam essa estrutura, que vem de cima para baixo, de uma forma organizada, estruturando, reestruturando, reorganizando, colocando um novo olhar sobre aquelas estruturas e situando as pessoas no lugar que elas tinham que estar. Não como aqueles que são os condutores, aqueles que trazem verdade, mas como aprendizes também. E aí entra o orgulho, entra a vaidade, entra o egoísmo, e não vai rolar. Aí o que o cara fala? Se essa figura mítica ela é conhecida como enganadora, o que eu vou fazer? Olha, isso não é de Deus. A gente usa esse termo hoje. Isso não é de Deus, não, hein? Olha, isso não é de Deus, não. Quer dizer, eu estou tentando desqualificar uma nova ordem que chega, que vai reformular todo o entendimento, todo o conhecimento a respeito de tudo isso que a gente vai falando, porque eu vou perder a preponderância. Eu vou deixar de ser o cara que conduz, que arrecada,
tem que falar isso, né? Que determina, que salva ou que condena, porque está chegando uma coisa que eu desconheço também. Eu faço parte daquele grupo ali. Então, essas informações que chegam estão além da minha capacidade de compreensão e eu refrato. E eu tenho que fazer isso imediatamente. Eu tenho que matar na raiz. Eu não posso deixar que isso ganhe força. Então, eu vou me empenhar de todas as maneiras para que isso possa acontecer do jeito que eu quero. Aí eu digo, isso não é de Deus. Aí ele coloca aqui, como se fosse impossível para Deus enviar espíritos bons aos homens. Doutrina absurda porque os fatos a desmentem. Esse ímpio aqui é fogo, hein? Doutrina absurda porque a doutrina como é o nome, rapaz? Incrédula, porque importa na negação do poder e da bondade do Criador. Os caras estão tão enlouquecidos que eles atribuem a Deus uma capacidade menor, um poder menor, uma onipresença, uma onipotência, um onitudo. Ali eles colocam Deus lado a lado com essa criatura mística criada, como se houvesse ali um equilíbrio de força. Ó, isso foi o outro que fez, não foi Deus, não. Se fosse Deus, não seria assim. Presta atenção. Vamos lá. Os espíritos sempre nos disseram, os espíritos sempre disseram que nós não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Então, nesse primeiro momento que surge a coisa, o recado dos espíritos superiores é o seguinte, ó, essa confusão aí vai acontecer, mas relaxa, está tudo sob controle. Com o tempo, as situações, o conhecimento vai se alargando, e essas pessoas que são detratoras, inimigos do fim, né, para atualizar, os inimigos do fim, eles vão ser superados. Não tem jeito, o cara vai ficar ali, de braços cruzados, fechado no seu conhecimento, no seu entendimento, e ele vai ser ultrapassado por essa avalanche de informações que chega no mundo superior. Não adianta, vai espernear. E aí aqui a gente tem aqui, ó. Eu vou logo lá no. Eu não criei, não, mas vou logo. Vou logo. Aqui, ó. Contestadores na. É isso não. Aqui. Na introdução do Livro dos Espíritos, a gente tem, no seu item 13, fala da divergência entre os espíritos. Eu vou adiantar logo, tá? Porque esses caras diziam assim, poxa, mas tem uma informação aqui, tem um outro ali, parece que as coisas não estão batendo. Existem situações que a gente contesta porque um espírito diz uma coisa, outro diz outra, e não bate. Aí, no seu item 13, na introdução dos espíritos, divergências entre os espíritos. Olha que interessante. Os espíritos, por serem diferentes uns dos outros, tanto no aspecto do conhecimento quanto no aspecto da moralidade, a mesma questão pode ter interpretações contraditórias. Olha isso. De acordo com o grau de evolução de cada um. E a gente vai encontrar aqui, no Livro dos Espíritos, lá no seu capítulo 1, na questão, por exemplo, vou pegar aqui a número 10, para todos. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta a ele capacidade necessária para compreender isso. Aí os caras que estão diante dessa nova fase da humanidade que chega e não entendem, rejeitam de tudo que é jeito, de todas as maneiras, não compreendem. Vamos perder o nosso lugarzinho aqui. A gente vai sair aqui da água de coco, na areia, tomando tal. A gente vai perder isso. A gente não pode deixar. Mas eles também não sabiam. E muitas vezes aqui os espíritos falam, olha, tem coisas que vocês não sabem, não. Tem coisas que vocês não podem ainda entender. E mais, tem outros que respondem dizendo o seguinte, olha, isso eu não sei. Está além da minha capacidade. Eu só vou até aqui. Então, talvez, por isso, de alguma maneira, tenha dado uma brechinha para os opositores dizer, ó, esses caras não sabem o que estão falando. Eles se apegam, se agarram em todas as oportunidades para cortar pela raiz
essa nova força avassaladora que chega, transformadora do mundo, de todas as formas. E essa transformação não se dá em 2 minutos. Veja, ele fala aqui, ó, cadê? Peraí. Aqui. Sim, aqui, ó. Peraí. Os espíritos sempre disseram que não nos importasse, não inquietássemos com essas divergências, com essas diferenças, com essas resistências, que a unidade se estabeleceria. É preciso dar tempo. Você põe, você vai, você olha para uma mangueira, parei a mangueira, vou lá, pego a manga, faço suco. Mas para fazer o suco, eu tive que plantar a semente antes. Eu tenho que esperar quanto tempo? Cada árvore tem um tempo de crescimento, floração e vai dar o fruto. Não, todas não são iguais. É tudo planta, mas cada uma tem a sua realidade. Elas vão chegar ao mesmo objetivo, dar frutos e continuação da espécie e a gente tomar o suco em casa, nesse calor com dinheirinho tal e tal? Sim. Mas é importante olhar que cada uma tem a sua função. Então, quando essas criaturas rejeitam, é porque elas já têm certeza que vão perder. Ou seja, naquele momento elas acham que vão perder, mas futuramente elas percebem que ganharam, né? Porque todos nós somos espíritos que reencarnam. Né? A gente vai e volta. Então, se hoje aqui eu trago uma resistência muito grande, não sei o quê, mais à frente, um entendimento já um pouco mais dilatado, por ter passado pelo mundo espiritual de novo, ter tido a oportunidade de compreender qual era a proposta, eu já volto diferente. Caramba, era isso? E eu briguei à toa. Ó, perdi tempo, estava lá junto com o mestre, fiquei fazendo oposição a ele, e agora vou esperar uma outra oportunidade. Quando será? Aí vem para o sábado à tarde fazer estudo, todo mundo aqui, né? Esperando uma chance, esperando uma chance. Tá? Então vamos lá. Ó. Ora, a unidade já se fez quanto à maioria dos pontos. E divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Fato, a doutrina também, ou é, uma ciência, e ela, no seu tempo, vai explicando as coisas, os fenômenos que até 1857 eram fenômenos sobrenaturais, com a ciência positivista que chega através de Kardec, trazida pelos espíritos imortais, vai mostrando que não tem nada disso. Certo? Uma outra coisa importante, a questão, a fala, o comportamento, sabe? A parte moral da doutrina de Jesus, do Cristo, não se altera, não se contesta. A outra coisa, o cara pode perguntar, pô, mas isso é um milagre mesmo? Como é que isso funciona? Será que foi isso mesmo? Tá, pode contestar à vontade, fica tranquilo. Mas a questão moral não contesta. Essa permanece. Quando ele fala assim, ó, trata o outro como você gostaria de ser tratado. Oi? Eu não tenho que discutir. Né? Agora, se o cara fez isso ou fez aquilo, se recuperou, visão, se andou, se não andou, são fenômenos que utilizam um conhecimento que está além da nossa capacidade de compreensão, e aí eu olho para aquilo, isso não é possível, isso não existe, porque eu estou baseado naquilo que eu sei, não no novo que se apresenta. Certo? Então, vamos adiante. Ó, tendo-se-lhe, eu gosto dessa coisa, tendo-se lhes perguntado, enquanto se não faz a unidade, ó, enquanto não chega a esse entendimento na maioria, onde a grande maioria vai concordar e tal, vai entender que é isso mesmo, enquanto não chega a unidade sobre o que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo. Eles respondem. Segundo alguns aqui, é o próprio Agostinho que está respondendo. Kardec e Agostinho estão nesse texto aqui, os dois. Ó. Nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. Irmão, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, mas a luz está aí. Não é? A gente está, por exemplo, pegando aqui Brasil, né, no verão. Então, o sol está forte. A luz se faz. Vai chover, nuvem espessa. O sol está ali. Ele não vai deixar de existir, ele não vai se apagar porque tem uma nuvem na frente, porque tem alguma resistência.
E, no tempo, essa resistência tende a desaparecer. Com o movimento, com o tempo, ela desaparece. Certo? Nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante sem jaça, sem mancha, é o que tem mais valor. Sabe como é que se forma um diamante, meu amigo, minha amiga? Não é fácil, não. Certo? Você tem ali moléculas de carbono. O carbono também forma isso aqui, ó, grafite. Por que isso aqui não é diamante? Eu tenho aqui grafite e o diamante também é grafite. Por quê? Sofrem processos de formação diferentes. Pressão, temperatura, calor, tudo, tudo, tudo. E vai formatar aquele diamante. Então, para que a criatura chegue a ser um diamante, ela tem que passar por muita coisa. Pegando um gancho de alguém que deve ter falado alguma coisa, não sei em qual encarnação, mas eu ouvi, nós somos pedras brutas. Então, para que a gente brilhe como um diamante, é necessário que a gente passe por muita lapidação, por muita esmeril, por muita coisa, tirando o que a gente está trazendo, aceitando esse novo olhar, esse novo pensamento que chega. Vamos lá. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza de seus ensinos. Não ouvideis, não esqueçais, não se esqueça, que entre eles há os que ainda não se despojaram das ideias que levaram na vida terrena. Então, o que ele está dizendo ali? Ó, presta atenção no que essa rapaziada está falando. Não importa se assina o nome tal, faz isso assim, presta atenção na mensagem, no conteúdo. Né? Imagina, eu desencarnei, tá? Todo mundo vai desencarnar um dia. Aí vou dar uma mensagem. Aí você conhece meu jeitão, certo? Ao desencarnar, eu não virei anjo, não virei ganhei asa, não virei espírito ascensionado. Continuo mesmo, podia estar na promoção, aquela coisa que você já sabe. Né? Aí eu vou mandar uma mensagem, aí você vai, pô, esse é o Celso. A linguagem dele aqui. É ele. Aí se eu começar a falar diferente, não é não. Tem interferência aqui. Mas se a minha fé for cega, e é ele sim, eu vou passar por cima desse trecho onde eu me desidentifiquei como sendo aquele espírito superior, dei uma vacilada aqui, continuo, e a fé cega não me permite olhar e entender que não é legal isso. Mas eu assino, certo? Então é importante prestar atenção no conteúdo, na permanência, na lisura, no contexto adequado, para que a gente possa confirmar, não é ele mesmo. Tá tudo certo. Volta aqui, ó. Eu sei que você está esperando que eu volte lá na introdução. Eu vou voltar. Eu vou voltar na introdução. Deixa comigo. Olha só. Critérios 12, na introdução 12, critérios identificados e critérios. Volta a fita aí. Critérios utilizados para identificar os espíritos. Ó, os espíritos inferiores utilizam indevidamente nomes conhecidos e respeitados para dar validade, certo? Aí assina um monte de coisa, tal personagem conhecidos. Tá, beleza. Apenas os espíritos que atingiram um certo grau evolutivo estão livres de qualquer influência corporal. Os espíritos que ainda estão muito presos à matéria conservam a maior parte das ideias, das tendências e até mesmo das manias que tinham na Terra. Então, o conteúdo, como profunda é essa mensagem. Né? A gente costuma ver muito isso nas questões doutrinárias, nas questões do esclarecimento fraterno, mensagens, a gente avalia as tais psicografias, aparece muito na internet, psicografia do famoso, da famosa, né? Às vezes nem veio, o cara digitou no computador e mandou, tem uma mentalidade muito fértil, e aí você tem que olhar aquilo ali, o que está escrito ali, para ver se valida. Ó, a experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau evolutivo, do mesmo caráter,
e possuidores dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e famílias. Gostos e afinidades. Tá, tranquilo. Vamos lá. E nos ensina também que o número desses espíritos varia, beleza? Então, olha, o nome com o qual se apresenta é indiferente e muitas vezes é apenas um meio de fixar as nossas ideias e que a gente possa aceitar aquilo. A gente vê aqui. Então, se tem um grupo, uma equipe, uma falange que tem os mesmos gostos, o mesmo entendimento, todo mundo na mesma sala, todo mundo no mesmo nível, todo mundo entende, qualquer um daqueles ali pode chancelar a coisa, porque está no mesmo nível. Não vai oscilar, não vai variar, não vai escorregar, porque está no mesmo nível. Não é? Então, aí a gente entende como, às vezes, é possível receber mensagens de um determinado espírito em lugares diferentes, no horário idêntico, no mesmo horário. Tem uma equipe, é diferente. E mantém o nível. Agora, quando é o contrário, ele vai, de alguma forma, em algum momento, vacilar, que ele não vai sustentar aquela fala, aquele pensamento elevado, porque ele não o tem. Ele copiou e colou, viu na internet, colou, botou ali do lado, vou mandar essa mensagem aqui. Mas ele só tinha aquilo. Para continuar, ele não tem. Então, a partir do momento, ele começa a trazer a sua personalidade. E aí é possível identificar a criatura que está tentando, de alguma forma, enganar e ludibriar para ganhar, de alguma maneira, algum tipo de vantagem. Então, vamos aqui. Olha, você sabe que o nosso estudo é participativo, né? Não me deixa falar sozinho. Se eu falar sozinho, você fica aí, acorda e dorme, eu ainda estou falando, presta atenção. Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó. Não esqueça que eles ainda não se despojaram das ideias que levarão da vida terrena. E aqui dá uma oportunidade também, vou dar oportunidade para o espírito que representa, pois não, o senhor Paulo César Houston. Olha, a nossa Agora deu certo. comunicação, estabeleceu a nossa comunicação. E foi embora de novo. Tem uma historinha relativa, que você falou de identificação de espíritos, né? Da questão que se usa muito a linguagem que o espírito está passando, né? É, E aí tem certos espíritos que já tem aquela forma de falar característica, né? Gostos, preferências, né? sim. E aí, dois amigos gostavam muito de futebol e combinaram de um vir avisar o outro quando desencarnasse se tinha campo de futebol lá, né, no além-túmulo, né? Nós dois não, né, Paulinho? Não, era um mar moreno assim e tal, e o outro branquinho, mas não tinha nada a ver, não. Aí o moreno desencarnou primeiro. Natural. E aí voltou na comunicação espiritual. Eles combinaram um código, né? E aí o amigo moreno virou e falou assim: olha, eu tenho duas notícias para te dar. Espírito mais evoluído é curto e grosso, né? Fala sem muito detalhe. É, fala, meu amigo. Aí o outro, fala, meu amigo, fala, meu amigo. E aí o outro falou: olha, tem futebol aqui Oba. sim. Duas notícias. A primeira foi essa. E tu falou que tinha uma segunda? Qual é a segunda? A segunda é que você está escalado para jogar amanhã. Vai E lá, aí, meu zagueiro. te espera aqui. Meu Só para centroavante. ilustrar. Desculpa a interrupção. Não, faz parte. É isso mesmo. Eu vou passar a palavra para a Cecília. Depois tem uma pergunta aqui colocada pelo Rodinei. Vai ser. Não, eu só me lembrei que quando você estava falando lá no início, né, sobre
a capacidade de alguns espíritos se expressarem, uns dizendo que não têm condições ainda de explicar sobre um determinado assunto, enquanto outros já têm essa possibilidade por conta do nível de evolução no qual já se encontram. Eu me lembrei, aliás, hoje eu estou de livros, de um livro que o Sérgio Thyssen indicou numa palestra que eu assisti, chamado As Sete Esferas da Terra, do Mário Frigelli. O Mário Frigelli faz um compêndio de vários livros do André Luiz, né, da série do André Luiz, e nesse conjunto de estudos que ele faz, ele vai mostrando como cada espírito vai alcançando determinadas autorizações para frequentar o ambiente de acordo com a evolução dele. E no final, o último capítulo, ele conta justamente que Jesus, que está lá no topo, claro, né, faz um convite a 3 outros espíritos para que eles sejam, para que eles vivenciem, para que eles tenham a possibilidade de visualizar aquilo tudo que é falado, aquilo tudo que é escrito, aquilo tudo que é divulgado, para que eles possam, né, como líderes religiosos, retornarem aos pontos onde eles estão e confirmarem aquelas histórias e levar as histórias com mais veemência, com mais clareza àqueles que os seguem, aqueles que eles têm as possibilidades de se manter em contato. Foi só isso. Muito bem, muito bem. Olha, nós temos a pergunta ali do nosso amigo Rodinei. O comunicante, ele fala isso, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? O comunicante pode ter autorização para utilizar, falar com o nome da falange. É isso aí, muito bom. Sempre acréscimos. Então, dando continuidade aqui, né? Não despojaram, os que ainda não se despojaram das ideias que levaram da Terra. Aí a gente tem que falar necessariamente da classificação dos espíritos, né? Imperfeitos, bons e puros. O simples fato de deixar a vestimenta física não nos coloca numa situação melhor. A gente vai continuar com ideias, pensamentos, gostos, da forma como tínhamos aqui, né? Não há mágica, não há pode perder-pim-pim. Então, é um processo ao longo, e um processo ao longo baseado numa vontade soberana de modificar-se. Então, ele diz ali, saber distingui-los, pela linguagem que usam. A gente falou aqui, pela linguagem que usam, a ideia, o conjunto das ideias que estão ali, se existe lógica, se existe um encadeamento que faz sentido, uma lógica naquilo ali. Tá? Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Vê se faz sentido o que a criatura está falando. Porque muitas vezes, ainda no grupo de espíritos imperfeitos, a criatura estará envolta em ignorância, orgulho ou até aqui a malevolência, porque faz parte da natureza dela. Ela está num estágio que isso é parte dela. Ela não se despojou disso, não superou isso. Então, ela precisa fazer um trabalho de autoconhecimento ao longo das diversas encarnações para que possa ir se distanciando da ignorância, do orgulho, da malevolência, da vaidade, do ressentimento, da inveja, do ciúme, de todas essas coisas. Tá? Em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se as suas palavras trazem verdade de acordo com o ensino superior. Porque, e verdade, o que é verdade, né? Dependendo da situação em que a gente está, uma situação será verdade.
quando você alcança um patamar um pouco mais diferente de entendimento e conhecimento, a verdade ganha um outro sentido, tem um outro olhar, tá certo? Então, de acordo com o que está sendo trazido ali, faz sentido? Vamos lá. Verdade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. E longe disso se acha ele. Ainda estáis aprendendo a distinguir o erro da verdade. Aqui nos dá a oportunidade de falar das escalas dos mundos. Primitivo, criação e provas, regeneração, feliz de todo, ou celestial. Né? A gente está aí na segunda categoria, que é o prova de expiações. Então, se nada disso aqui, se o nosso mundo fosse uma categoria superior, a gente não ia estar falando isso aqui. Não faria sentido, mas não é isso. A gente ainda está numa classificação, num momento em que o erro, a inverdade, o orgulho, a ignorância, a inveja, tudo isso faz parte de um processo no mundo de provas e expiações, onde estão ali alocados espíritos que precisam passar pela reforma, precisam melhorar-se, precisam, no seu tempo, no seu momento, fazer diferente. Porque se fizer a mesma coisa, o resultado será o mesmo. Beleza? Uhum. Tá. Ainda fala aqui, ó, os homens, né? A gente ainda está aprendendo, ó. Está aprendendo. A gente está aprendendo, a gente se engana ainda. A gente acredita em coisas, sabe, de acordo com aquilo que está dentro da gente. Eu quero acreditar naquilo porque faz ressonância em mim. E alguém me diz assim, cara, não é bem assim, não, olha bem, não, você não sabe o que está falando. Eu sinto isso. A gente precisa aprender, a gente precisa crescer um pouco mais. Vamos lá. Falta-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. Ó, falta experiência, falta vivência para julgar melhor, tá? E esse julgamento favoreceu o adiantamento, favoreceu o próximo passo. Né? Falta, sim, mas o espírito aqui tem 10 mil anos, tem tanto. Não importa. Não importa. Não é o suficiente para nos colocar num patamar superior ao que a gente tem. Uhum. A unidade se produzirá ao lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Ou melhor, vamos lá de novo. Boa. Desse lado é que os homens se coligarão pela força da mesma das coisas, porquanto reconhecerão que é aí que está a verdade. Muito bem. Eu quero lembrar uma coisa aqui, né? A verdade. Árvore ruim não pode dar bom fruto. Lembra disso? Não pode dar bom fruto. Então, aqui, ó. Aliás, que importam algumas dissidências? Mais de forma do que de fundo. Né? Aí, aqui tem um detalhezinho aqui. Ó. Amor de Deus. Não. Amor é Deus e prática no bem. Tem um D aqui que não rola. Amor é Deus e prática no bem. Então, é amor de Deus mesmo, é a prática no bem. Esse que está, o acento que está fora. Amor de Deus e prática do bem. Esse é o caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu me amo e amo o próximo, como a mim mesmo. Então, não tenho o que inventar. É só seguir o programa, o cronograma que foi estabelecido, foi trazido pelo mestre. Mas como nós somos espíritos inteligentes, nós temos a escolha por caminhos diferentes. Né? Algumas dissidências existem? Sim, está tudo certo. Mas, a partir do momento que a gente vai crescendo, os princípios fundamentais, a gente vai perceber que são os mesmos por toda a parte. Aí você vai lembrar
dos diversos caminhos, dos diversos religares, das diversas vertentes filosóficas, religiosas que mostram o caminho, né? A fonte é uma só. Então, muitas vezes é necessário que surjam caminhos diferentes para atender às necessidades daqueles espíritos que estão em situações diferentes, não de melhor ou pior, mas situação de entendimento. Então, é importante. Vou trazer a ideia, né? Roma. Todos os caminhos levam a Roma, e de Roma vai para todos os caminhos. O centro. Não importa por qual caminho vai seguir. Vai chegar no caminho comum, apesar de algumas dissidências ainda existirem, mas a fonte vibrante, a fonte que atrai, a fonte que mostra, a fonte que eleva é uma só. Não importa que caminho tome. Quaisquer que se suponham ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer o bem, não há duas maneiras de fazer o bem. Quando a gente tem aquela imagem lá no início, que os caras falam, isso não é de Deus, não. Não existe essa possibilidade. Existem resistências, existem apegos, existem ideias que são minhas e eu não abro mão, mas, com o tempo, isso vai se esvaziando dentro de mim, porque eu vou tomando noção de que uma realidade além de mim existe. Se é certo que entre os adeptos do espiritismo, se é certo, contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Ora, essa. Sim. Um exemplo de divergência dentro do próprio segmento fica mais claro com as questões da doutrina do Cristo que se espalhou. Você tem católico protestante, certo? Aí tem católico tal, tem protestante tal. Você tem diversas ou várias saídas para essa interpretação, mas todas não divergem sobre a fonte. A fonte é a mesma, mas ela tem interpretações diferentes de acordo com o líder daquilo ali. Ele acha isso e os seguidores vão seguir, mas todas têm um ponto em comum. Apesar de estarem brigando e tal, brigam em nome da mesma causa. Há, portanto, unidade. Excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admite a intervenção dos espíritos nas manifestações, os que as atribuem às causas puramente físicas, o que é contrário a este axioma. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Imagina, não faz sentido. Né? Se por trás de todo efeito inteligente há uma causa inteligente, o meramente aqui não existe, o acaso não existe. Não é possível que algo que não tem um ordenamento de inteligência possa criar algo que segue esse ordenamento de inteligência, que segue uma lei. Não é possível. Senão a gente podia fazer em casa o que a gente quisesse. Né? Ou ainda um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Como pode ser um reflexo do meu pensamento fenômenos dos quais eu nem conhecia, que eu nem tinha conhecimento? Isso aqui está muito em cima dos primeiros momentos do surgimento da doutrina, onde alguns detratores, alguns opositores tentavam informar, ou dizer, ou contradizer, que aquelas coisas que aconteciam era a própria pessoa que, através de seu pensamento, plasmava. Mas como? O bom senso nos afasta desse pensamento, porque a doutrina é tão vasta, ela é tão cheia de possibilidades que hoje, a gente nem imagina. Imagina naquela época, era assim, o cara pensa uma coisa e esse pensamento
se expressa num fenômeno. Não é verdade. Ó, outros pontos são secundários e nada comprometem as bases fundamentais. Achar que o acaso, ou que a pessoa, através do seu pensamento forte, gerador, criador, pode fazer algo diferente, é meio complicado. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda e os que quiserem praticar o mal. Então, se duas escolas estão buscando o mesmo objetivo, se tem a fonte, né, como a única, mas tem caminhos diferentes, a divergência aqui fica sem sentido. É só uma questão de ego. Eu criei o caminho, é assim, você criou o seu caminho, é assim, mas a gente está procurando a mesma coisa. Antagonismo seria se um quer ir para um caminho do bem e o outro quer ir pelo caminho da ignorância. Aí faz oposição. Fora isso, é só um pequeno detalhe, só orgulho de quem criou. Ora, não há espírita sincero, compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos, que possa querer o mal, nem desejar o mal ao seu próximo, sem distinção de suas opiniões. A gente sabe aqui, o que eu desejo para o outro volta para mim. Lei de ação e reação, causa e efeito. Então, já matou aqui. Se o cara entende um pouquinho da doutrina, entende um pouquinho do que foi falado, nossa, ele não vai por aqui. Se errônea for alguma destas, cedo ou tarde a luz para ela brilhará, e se a buscar de boa fé, sem prevenções. Não importa. Segue o caminho que no momento certo você desperta. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe que as deve unir a todos num só pensamento, uma só meta para todos. Aqui eu falei do ponto comum, ó, ao X aqui. Não é aquele negócio lá da internet, mas olha os caminhos que chegam aqui, ó. Todos os caminhos levam para cá e daqui saem todos os caminhos. Pode haver divergência entre esses caminhos. Pode haver entendimentos diferentes. Não, mas aqui no Sul é assim, aqui no Nordeste, tal. Tudo bem, mas o caminho leva para o mesmo lugar. Divergência, não antagonismo. Por pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, uma vez que conduza a essa meta. Está aqui, ó, caminho. Nenhuma deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral. Em um caminho falso, estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre a outra, porque então procederia evidentemente sob a influência dos maus espíritos. Aí nós temos a influência. Se você baixa o seu padrão vibratório, você recebe ajuda de acordo com isso. Tem jeito. O argumento supremo deve ser a razão. Passa pelo crivo da razão, meu amigo. Todas as mensagens, olha bem, não deixa a emoção tomar conta. Passa pelo crivo da razão, avalia, vê o cunho da mensagem, vê o conteúdo, vê se faz sentido. É lógico isso? A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Isso aqui é bom. Tá? Os bons espíritos só pregam união e amor ao próximo. Nunca, olha isso, nunca um pensamento mau ou contrário à caridade pode vir de fonte pura. Nunca. Se a fonte é pura, só sai pureza da fonte. Certo? A corrupção ocorre longe da fonte. Criado simples, ignorante e tal, evolui, acha que é gente, começa a dominar os outros. A fonte é pura. Aqui. Ouçamos sobre este assunto e, para terminar, os conselhos de Agostinho. Por bem largo tempo, por muito tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de Deus. De paz e misericórdia. Aqui você tem uma representação de uma luta. Né? Esse exército aqui, com a cruz de Malta, está lutando em nome de Deus, e esse aqui, com a estrela e a lua estrela, está lutando também sob o nome de Deus. Então vai empatar, né? Não vai ter vencedor. Tá certo? Então são entendimentos dessa criatura e dessa criatura que eu estou legendo um e outro para isso acontecer. Tá? Vamos lá.
ao ofendendo aqui, a gente não ofende a Deus, a gente sabe disso. Com semelhança e sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade e o erro. Traz esclarecimento, traz luz. A luz, o velador, né? A luz lá, não de baixo, mas em cima, esclarecendo tudo. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram Cristo. Haverá pessoas que ainda resistirão. Está tudo certo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Olha só, fizeram a partilha do mundo. Esse pedacinho aqui é meu, esse pedacinho é seu. Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. De novo, analisa. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Se for diferente, não é espírito de luz, amigo. Se liga, presta atenção nisso. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são os prediletos, e são seus prediletos, levando aqui, né, para esse S maiúsculo a Deus, e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que lhes indicou, que Jesus indicou para que chegaram. Quer dizer, predileto aqui, né? Está no caminho, beleza, os outros não estão, está tudo certo, vai ter o seu tempo, tá bom?